Nós vamos seguir a nossa série de mensagens. Nós temos falado sobre as 9 marcas, né, do membro, um membro de uma igreja saudável. E nós já tratamos sobre várias marcas, né? Vamos lembrar aqui, nós falamos já que o membro saudável ama a sua igreja, ele é comprometido com a sua igreja. E nas duas últimas na última mensagem nós expomos de duas maneiras, com 2 tópicos de uma vez, que é o membro saudável, ele serve a sua igreja e apoia a sua igreja. Hoje nós vamos tratar mais 2 tópicos. O membro saudável agrega a vida da comunidade e ora por sua igreja. Para isso eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Efésios, capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do versículo 10 ao versículo 20. Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada, mas, por favor, se você tiver com uma versão diferente, acompanhe também na sua versão. Assim, a gente aproveita das várias versões que nós temos disponíveis e assim abrangemos o nosso entendimento acerca do texto que nós estamos lendo. Amém? Então, vou fazer a leitura. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós agradecemos pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por ter tantas traduções, tantas versões disponíveis ao nosso povo. Obrigado, Senhor Deus. Eu rogo que o Senhor abra o nosso coração, tire toda a distração nesse momento, possamos estar voltados somente para ouvir e compreender a verdade revelada na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler o finalzinho, o encerramento da carta de Paulo à igreja de Éfeso. E eu gostaria de trazer algumas informações interessantes para nós assimilarmos melhor esse final dessa epístola. Primeiro, entender a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a maior província romana na região da Ásia. Contava com cerca de 300 mil habitantes. 300 mil habitantes. Vamos agora, eu gosto de números porque nos faz pensar e imaginar um pouco. Nós temos São Vicente, tem cerca de 350 mil habitantes. É mais ou menos a população de São Vicente, tá? Mais ou menos, falta pouquinho. Aí, eles tinham também um teatro para apresentação cultural, que comportava cerca de 25 mil pessoas. 25 mil pessoas. Desculpe os santistas, mas é maior que a Vila Belmiro, que cabe 17 mil. Eles tinham como forte o comércio e também o turismo, porque ali existia o maior edifício religioso do período antigo, da antiguidade, que era o templo de Diana, ou de Artemis. Diana, quem chamava eram os romanos, né? Então, era um edifício muito grande. Ali, as pessoas elas vinham para cultuar essa deusa
pagã, assim chamada deusa da fertilidade, mas também era a deusa da caça, a deusa dos animais, a deusa da virgindade, tinham vários outros atributos, vamos dizer assim, né? E ali também, segundo Flávio Josefo, que era um historiador do primeiro século, existia uma comunidade judaica, né, que gozava de muitos privilégios. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia aproximada de qual cidade é essa. Ao final, aqui, né, nessa imagem, lá atrás, aquela construção alta, é o santuário, né, de Diana, que foi destruído por volta do século IV. Ele foi queimado, foi incendiado por um rapaz que queria, segundo ele mesmo, ficar famoso por conta desse incêndio. Então, ele fica famoso por esse feito dele. E, na sequência, como entender a igreja de Cristo nessa cidade? No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, nós conseguimos ver ali como iniciou a igreja, né? Nós vemos o apóstolo Paulo no finalzinho da sua segunda viagem missionária. Ele chega até ali, ele prega a palavra. Alguns discípulos que já haviam de Jesus ali ouvem, só que o entendimento doutrinário acerca do batismo deles era um pouco limitado. Então, Paulo abrange o entendimento, os explica melhor. E, na sequência, Paulo ele está com Priscila e Áquila, que eram dois companheiros de missões. E Priscila e Áquila ficam ali durante um período, conhecem mais tarde Apolo, o Alexandrino. Isso aí tudo está no capítulo 19, tá? Na sequência, você vai ver que a Diana dos Efésios, né, assim como eles gostavam de bradar, essa deusa pagã, ela era um motivo de centralidade em volta da cidade, né? Todos habitantes ali, os efésios, eles tinham muita identificação com essa divindade. Desde os fundadores, essa Diana, ela já vinha sendo assim cultuada. E no momento quando Paulo e os seus companheiros de viagem missionária, eles chegam e começam a propagar o evangelho de Cristo, as pessoas começam a abandonar a feitiçaria e a idolatria. Tem até, na sequência, se você ler o capítulo 19, um momento onde eles queimam muitos livros de idolatria e adicionada à feitiçaria. E isso gera um grande incômodo àqueles que tinham uma certa nacionalidade, um certo apreço um pouco mais exacerbado ali pela cidade, ao ponto de quererem julgar a população, julgar os cristãos que ali estavam, né? Na sequência, você vai ver que isso vai ser dissipado. Paulo ele segue a viagem missionária, ele fica ali cerca de 30 meses. A ideia dele era ir, depois do período que ele passou em Efésios, ele ir para Jerusalém, antes passando pela Macedônia e também visitando a Acaia. Então, ele entende que o trabalho missionário dele ainda não havia acabado, por isso ele permanece durante um tempo só. Só que a igreja ali ela se fortaleceu de grande expressão, né? E aí a carta, vamos entender um pouquinho do contexto da carta. A carta ela vai ser escrita por Paulo na prisão, né? Domingo passado nós estudamos Filipenses, no capítulo 2, que também era uma carta na prisão, por volta do ano 61, 62, depois de Cristo. Paulo ele está preso em uma prisão romana, uma prisão mamertina, e ele está ali escrevendo cartas, endereçando às igrejas. Já era uma igreja consolidada, e aqui a carta ela pode ser dividida de duas formas. A primeira parte, os 3 primeiros capítulos, é curioso notar que Paulo ele vai tratar da história do evangelho. Ele vai tratar de uma maneira cronológica os acontecimentos. Ele quer explicar de uma maneira cronológica o que é o evangelho. Então você vai ver no capítulo 1 um breve prefácio e uma saudação do apóstolo à igreja de Éfeso. Na sequência, ele vai falar sobre as bênçãos espirituais em Cristo. Ele vai falar acerca de eleição. Ele vai expor acerca da predestinação. Na sequência, ele ora por essa igreja, por esses irmãos. No capítulo 2, ele fala do pecado para a salvação pela graça. Ele explica que o muro de separação que havia entre os gentios e os judeus, ele foi destruído. Ou melhor, agora esses dois povos, tanto os gentios quanto os judeus, eles são unidos pela cruz de Cristo. Capítulo 3, ele vai falar sobre a vocação dos gentios e sobre o apostolado dele. Também ele vai orar ali no finalzinho do capítulo 3. Então ele traça aqui, se você, ao sair daqui do culto, chegar na sua casa e quiser ler, são 6 capítulos, você consegue ler em 15 minutos. Tá?
E aí ele, traçando a história do Evangelho, ele vai para a segunda parte, no capítulo 4. No capítulo 4 em diante, ele vai iniciar com as seguintes palavras: por isso, por conta de tudo que eu disse, a história do Evangelho até chegar até vocês, por isso, aí agora ele vai trazer questões práticas. E aqui eu quero fazer a divisão tratando acerca da nossa história. As aplicações práticas. O que isso tem para implicar em nossas vidas? Todo esse conteúdo doutrinário fortíssimo, como ele é aplicado nas nossas vidas. E aqui ele vai tratar alguns assuntos muito interessantes. Ele vai falar sobre a unidade da fé, sobre o santo ministério e serviço dos santos, vai falar sobre a santidade cristã oposto à dissolução. Ele vai falar, você deve se recordar, não vos embriagueis com vinho, que traz a dissolução, traz a libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele vai exortar ao povo quanto à santidade, e aí ele vai começar no capítulo 5, ele vai fazer uma comparação aqui, o fruto da luz e as obras das trevas, e aí ele vai trazer uma relação muito grande de pecados e como nós devemos proceder. Isso é interessante para ler, por causa que ele vai estar bem linkado naquilo que nós vamos estudar. Depois ele vai tratar ainda no capítulo 5 sobre o lar cristão. Ele vai falar sobre o marido e a esposa, e no capítulo 6 ele vai falar sobre filhos e pais e servos e senhores. Vai trabalhar como que deve ser mediada essas relações. E aí vamos chegar onde nós vamos estudar, que é a armadura do cristão, e no finalzinho ali, saudações e bênção final. Ele também expõe ali que quem vai levar essa epístola aos Efésios é Tíquico, que era um cooperador do Evangelho. Tá? Então aqui nós temos um panorama geral da carta, nós conseguimos fazer uma divisão nos 3 primeiros capítulos, ele tratando acerca do sistema doutrinário e a ordem cronológica do Evangelho, e agora as aplicações à vida da igreja. E aí eu gostaria de irmos, de fato, para o versículo 10. Eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta aí, e veja o que ele vai dizer. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, no restante, sejam fortalecidos, sejam capacitados em quem? No Senhor. Nós estudamos na semana passada o nome que Jesus recebeu, o nome que está acima de todo nome. O nome que Jesus recebeu é Senhor, é o Kyrios, é a autoridade suprema, é aquele que é o soberano. Então, sejam fortalecidos no Senhor, sejam fortalecidos no Kyrios e na força do seu poder. E a palavra força aqui, ela tem a ideia, a tradução, ou melhor dizendo, a palavra grega, vocês que gostam de jogar videogame, eu não jogo videogame, mas eu sei que existe um personagem num jogo chamado God of War que se chama Kratos. O pessoal que joga aí deve lembrar. Kratos, melhor americanizado. O Kratos significa o quê? É poder para governar. Essa palavra significa poder para dominar. É um muito poderoso. Então, unindo essas duas palavras, a tradução é até melhor, força do seu poder. Na força do seu poder. Você tem que se fortalecer, ser capacitado, porque você em si mesmo, você não tem força. Você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nesse que tem domínio sobre tudo e sobre todos. O esforço humano é insuficiente, mas o poder de Deus é invencível. O que ele está falando é o seguinte: vocês não têm condições, vocês têm que recorrer a Deus, vocês não têm outra escolha, vocês não têm outra opção. Os mecanismos que vocês utilizam, a tecnologia até então em Éfeso, vocês não conseguem, vocês não têm nada que vocês possam fazer. As obras de vocês são impossíveis para lidar com o dia a dia, com a vida cristã, pois a vida cristã ela não é a mil maravilhas, ela é difícil. E é isso que ele está falando, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, vistam-se com toda a armadura de Deus. Vistam-se, interessante, é um imperativo para vestir-se, para equipar-se. Existe a armadura de Deus, a armadura forjada por Deus e entregue aos cristãos. Mas é necessário que os cristãos se vistam. E ele está falando vistam-se, está voltado para a igreja. Está falando, vocês cristãos vistam com toda a armadura, não somente uma parte, toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ficar firmes aqui é permanecer de pé. Literalmente é permanecer de pé. Vistam-se com toda a armadura para poderem permanecerem de pé, combatentes, com coragem.
Contra o quê? Contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas, ela é muito interessante. Ela tem talvez na sua tradução esteja armadilhas. Alguém quer falar como é que está na tradução? A última vez vocês estavam mais soltinhos, vocês falavam. Oi? Armadilha? Ciladas. Ótimo. Poderia ser traduzido até por malandragens, por truques. Poderia ser assim. A palavra é metodia, é método. O método. O que é um método? O método é uma ação para alcançar determinado fim. Essa ação que você faz para alcançar determinado fim, ela ocorre de maneira ordenada, sistemática e por etapas. Né? Isso é um método. Então, o Satanás ele tem um método de agir. Qual é o método de Satanás agir? Dessa seguinte maneira, de maneira sistemática, de maneira paulatina. Ele segue vez após vez. Ele não desiste, ele é como um leão ao nosso derredor, pronto para nos devorar. E ele tem os seus mecanismos. É que a palavra diabo é o adversário, é Satanás, é a antiga serpente, é o dragão, é o inimigo da nossa alma, Satanás. E Satanás, ele sempre vai saber como nos acusar, pois ele foi treinado no melhor seminário que já existiu de todos os tempos, nos céus. De teologia, ele sabe muito. Calvino até diz que Satanás é um teólogo aguçado. Então, isso é um tapa na nossa cara, porque nós devemos conhecer a palavra de Deus e dominá-la, e ser dominado por ela, para que venhamos a termos como lutar contra as forças malignas. Satanás, ele acusa o homem a Deus. Como ele acusa o homem a Deus? Como ele fez com Jó. Ele acusa Deus ao homem, como ele fez com Eva, e ele acusa homens a homens. Então, ele o tempo todo ele tem meios de fragmentar as relações. Essa é a especialidade dele, fragmentar relações. E Satanás, ele sempre vai ter uma maneira de saber lidar com a sua fragilidade em especial. Ele sempre vai ter um fruto preparado para Eva, ele sempre vai ter um vinho preparado para Noé, ele sempre vai ter uma Betseba preparada para Davi, ele sempre vai ter uma sacola com moedas preparada para Judas. Ele conhece as nossas fragilidades. E ele, desde que mundo é mundo, ele vem mentindo, pois essa é a especialidade dele. Ele é o pai da mentira. Então, nós temos que vestir toda a armadura de Deus para podermos ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. A fé reformada sempre diz, e com razão, que Satanás e seus demônios são como cães raivosos presos a uma coleira, mas na outra extremidade da coleira há um Senhor Todo-Poderoso os segurando, para que ele não haja. E só pode agir quando Deus assim o permite. Não é assim que nós entendemos, não é assim quando nós lemos o livro de Jó, nós temos essa compreensão, só age mediante a permissão. Mas a carta aqui, Paulo está sendo muito específico, falando, vocês têm que se vestir com toda a armadura para poder ficar de pé contra as ciladas, contra a metodologia, contra as artimanhas, contra as malandragens, contra os truques do nosso adversário. A frase do Joe Bick é o seguinte: se Satanás não consegue manter os crentes fora do céu, isso ele não consegue mesmo, ele não tem como nos roubar a nossa salvação, o que ele faz? Ele faz o que pode para manter o céu fora dos crentes aqui na terra. É isso que ele faz, ele rouba a nossa atenção, ele nos distrai, ele nos mantém preocupados, ansiosos, temerosos, amarrados a tentações, ele nos acorrenta aos nossos pecados, ele nos julga, ele nos acusa, pois é isso que ele sabe fazer de melhor. Só que existe um meio para nós lutarmos contra ele, e nós temos que tomar vistam toda a armadura de Deus, como uma regra para as nossas vidas, uma regra para a vida cristã. Então, vamos para o versículo 2. Ele vai continuar explicando por que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos destrinchar isso aqui, porque a nossa luta traz a ideia de o nosso combate
E a palavra luta aqui é interessante, porque para o período da antiguidade, e ali principalmente naquela região, eles lembram da luta romana. Como que funcionava a luta romana? Semelhante ao judô. Tem que derrubar o oponente e fazer ele ficar imobilizado com as costas ao chão, para ganhar o ippon, no caso do judô, né? A nossa luta, então nós temos uma luta, nós estamos sendo alertados aqui, nós temos uma luta, nós temos um combate. E não é contra sangue e carne. A palavra sangue aqui é o líquido que nós estamos correndo nas veias mesmo. Bata o dedo num tampão, jogando bola, e você já sabe o que é sangue na hora. E carne, a palavra carne aqui são tecidos moles. É pele, é músculo. Está falando acerca daquilo que nos compõe. Então, a nossa luta não é contra sangue e carne. Quem está falando, a nossa luta não são contra seres efêmeros, tá? A nossa luta não são contra pessoas que são fáceis de serem vencidas, embora nós tenhamos homens muito perversos, mas não é contra carne e sangue, mas contra os principados. E a palavra principados aqui é muito interessante. Ela tem uma ideia de acórdão. O que é acórdão? É uma comissão de julgamento em segunda instância, formada por ministros, formado por promotores e por juízes. Ou seja, é uma comissão de julgadores em segunda instância. Por que isso? É legal entender isso aqui, mas não sistematizem isso, é só para a gente abranger o entendimento, tá? Principados, essa ideia, essa comissão, é que como se a primeira sentença, o primeiro julgamento já tivesse nos declarado como cristãos justificados, tendo paz com Deus, eles precisam recorrer, só que não há mais como recorrer, mas eles precisam continuar acusando. É isso que eles sabem fazer, essa organização tenebrosa. Então eles continuam julgando, eles continuam trazendo acusações sobre a face dos cristãos. Então, contra os principados, contra essa comissão e potestades. Potestades é uma organização administrativa, gerencial. É uma organização de gestão. Então perceba, a ideia que Paulo está querendo trazer aqui não é de fazer divisões de categorias. O que ele está querendo trazer, a ideia é de que é muito bem organizado, tá? Contra dominadores deste mundo tenebroso. São os reis desse sistema perverso. São os dominadores desse mundo tenebroso. E contra as forças espirituais do mal, que são as hostes malignas, nas regiões celestiais. Regiões celestiais, o que são regiões celestiais? Obviamente não é a mesma regiões celestiais onde está o trono de Deus, nem onde estão os anjos. Também não está falando dos céus, onde o salvo vai. Ele está falando de uma região que está antes do céu e abaixo da terra. E acima da terra. É uma região intermediária. Mas eles agem por aqui. Mas eu quero novamente ressaltar que isso aqui não é para ser sistematizado. Há muitos ministérios de libertação, de cura, esses ministérios de batalha espiritual, eles acabam sistematizando, levando tudo ao pé da letra, e eles começam a construir uma grande baboseira. Aí começam as ideias de demônios territoriais, essas viagens loucas que eles costumam fazer. Paulo ele não está querendo trazer essa ideia que existe uma organização segmentada. Ele está querendo trazer a ideia de uma hierarquia muito poderosa, disponível para tirar o céu que há em nossos corações. Tá? Não vai nos arrebatar das mãos do Senhor, porque Ele não tem poder para isso, mas arrebata-nos a atenção que é devida somente ao nosso Deus. Entendidos? A guerra do diabo é a melhor... a guerra do diabo é melhor do que a paz do diabo. Samuel Rutherford vai falar isso. Olha que interessante o que ele está falando aqui. A guerra do diabo é melhor do que a paz do diabo. Oxe, o diabo da paz, é? Que viagem louca é essa? A ideia é o seguinte, é melhor você estar em guerra contra as forças do diabo, contra as forças malignas, do que você achar que está tudo bem, você não sentir mais o peso da tentação. E isso aqui, essa frase eu acho maravilhosa, porque ela é um teste para as nossas vidas. É um teste muito, muito eficaz. Porque se você é tentado, e você não fica incomodado com essa tentação, você não luta contra essa tentação,
Se você tem um pecado que você esconde no sótão do seu coração, e você não fica incomodado, não fica entristecido com esse pecado, e outra, se existe uma luta, existe uma batalha, uma guerra, para citar John Piper, estamos em guerra, e você não entra nessa guerra, é melhor você rever o seu cristianismo. É melhor você rever a sua convicção de fé. É melhor você rever se de fato você crê nesse Senhor. Se de fato você é regenerado. Porque algo não está certo. Você achar que está tudo bem. Então isso aqui é uma chamada de atenção para nós. Nós temos uma luta, ela não é contra homens, não são contra seres frágeis, são contra seres poderosos. Tá? Versículo 13. E ele vai novamente reafirmar que peguem toda a armadura de Deus. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Por isso, levantem toda a armadura de Deus. A palavra pode ser traduzida como levantem. Mas para quê? Para que vocês possam resistir no dia mal. O que é o dia mal? O que é esse dia mal? O dia mal são os dias críticos das nossas vidas que todos nós passamos. Que nós passaremos ainda, e é constante isso. A questão do dia mal, ela é constante na vida do cristão. Na verdade, de todo homem. Todo homem tem dias maus. Mas ele está fazendo uma ligação direta a um conflito, certo? A uma guerra, a uma batalha. Então, esse dia mau é aquele dia que nos espera, é aquele momento que nos espera para nos provar, é aquele momento que chega e diante de ti está a tentação, é esse o dia crítico, é o momento quando você está deprimido, e aí chega, Satanás ele sempre tem um barco preparado para você entrar e sair para bem distante da vontade de Deus, ele sempre está preparado o barquinho lá, se você de repente, eu preciso dar uma chance para a minha felicidade, o barco está preparado, esse é o dia mau. Sempre tem um barco preparado para você subir e para longe do centro da vontade de Deus. Mas ele está falando para vocês têm que vestir essa armadura para vocês resistirem ao dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Permanecer de pé, a tradução pode ser também. E depois de terem vencido tudo, permanecer de pé. E aqui tem uma frase aqui em cima para você entender melhor isso. Temos a promessa de ajuda no dia mau. Nós temos. Qual é a promessa de ajuda no dia mau? Vestir-se da armadura de Deus. Essa é a promessa de ajuda quando nós estivermos no dia mau. Mas ele aponta também para outra questão. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ele está apontando para a vitória garantida no último dia. Porque quem vence não somos nós, é o nosso Senhor Jesus. E nós estamos do lado vencedor da batalha. Então, no dia mau, nós estamos preparados, estamos vestidos com a armadura de Deus, mas olhando lá para frente, no fim da batalha, nós sabemos já que o nosso Senhor venceu, e nós vamos estar do lado vencedor. Amém? Versículo 14, e agora ele vai listar 6 armaduras, 6 componentes dessa armadura. Portanto, fiquem firmes, disponíveis corajosamente diante desse conflito, cingindo-se com a verdade. Essa tradução pode estar cingindo-se os vossos lombos, cingindo-se os seus rins, as traduções mais antigas, porque essa região do quadril aqui. O cinto, ou cinturão pode estar também, como a sua tradução pode estar escrito. Esse cinturão, ele servia para quê? Primeiro, para poder sustentar o restante da armadura, da couraça, tá? Então, era necessário ser ajustado na cintura. E também tinha a função de poder colocar a espada, tá? Então, não tem como sustentar a armadura e guardar a espada sem esse cinto. Mas por que ele chama de cinturão da verdade, ou cingindo-se com a verdade? Primeiro porque o cristão ele tem que ser permeado pela verdade. A verdade tem que dirigir a vida dele. Porque o Senhor dele é aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E quando nós a conhecemos, essa verdade, conhecereis a verdade e ela nos libertará. É essa a verdade. A verdade tem que pautar a vida do cristão. O cristão ele tem que conhecer a verdade
De fato, ele tem que dominar a verdade, e a verdade está revelada nas Escrituras. Nas Escrituras. Mas essa verdade tem que dominá-lo também por completo. O cristão, ele não pode ser um mentiroso. O cristão, ele não pode ser um duas faces. O cristão não pode ser falso. O cristão tem que ser pautado, dirigido e governado pela verdade. Somente pela verdade. Então, por isso ele fala, cingi-vos com a verdade. A verdade tem que dirigir a nossa mente. As nossas palavras têm que ser verdade o tempo todo. A maneira como nós nos expressamos, como nós nos pautamos, os nossos trabalhos, as nossas atividades diárias, têm que ser guiadas pela verdade. Então, por isso você se cinge com a verdade. E vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça. E aqui é muito interessante. Porque couraça, o que era a couraça? A couraça era um colete que protegia o tórax. Era feito de couro, couraça, e tinha metais por cima. Metais, para forrar essa segunda parte. Por que ele coloca como couraça da justiça? Na época de Paulo, eles entendiam que as entranhas, tem traduções que está as entranhas, aquilo que está aqui na região torácica, é onde existia os nossos sentimentos, onde estavam localizados os nossos sentimentos, as nossas emoções. E Paulo, ele está muito certo, porque estudos recentes apontaram que, embora nós tenhamos 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro, nós temos cerca de 500 milhões de neurônios na região abdominal, nos intestinos. Então, elas estão interligadas. E ele está falando que você tem que proteger isso, por causa que o inimigo ele vai atacar a sua região onde estão os seus sentimentos. Tá? Então, você tem que vestir a couraça da justiça. Por quê? Nós temos justiça em nós mesmos? Nós não temos justiça em nós mesmos. A nossa justiça é comparada como trapo de imundícia. Nós não temos como nos justificar. Mas existe uma justiça que nos pertence. É a justiça de Cristo Jesus. A justiça de Cristo é a nossa proteção contra a dependência exagerada dos nossos sentimentos. Isso aqui é muito importante. Há pessoas que elas não sentem mais vontade, elas não veem mais nada, elas não sentem mais nada, elas não experimentam mais nada. Então elas começam a pautar a vida delas, a vida cristã delas, a partir daquilo que elas sentem. E aí elas são guiadas por tudo aquilo que as emoções delas os dirigem. E elas não são mais guiadas pela justiça, essa couraça da justiça, aquilo que foi já determinado, porque a justificação acontece uma vez só, é um ato decretivo, um julgamento legal que já ocorreu e já nós somos justificados. E agora nós temos paz com Deus. Mas essas pessoas não, elas precisam de experiências constantes. Elas precisam ser movidas por esse sentimentalismo tóxico. Tá? Agora, mas Paulo está indo contrário, ele fala, não são os nossos sentimentos que devem servir como suporte das nossas vidas. Não são os nossos sentimentos que têm que nos guiar. As frases mais comuns faça aquilo que seu coração diz. As pessoas, os filmes, gostam de falar, e é até engraçado, né? Se eu fizer tudo que meu coração quer, eu já estaria morto. Mas nós temos que ser guiados pelo quê? Pela justiça de Deus. Pela justiça de Cristo Jesus, aquele que pagou os nossos pecados. Isso tem que ficar bem firmado. Então nós temos aqui dois componentes dessa armadura. Primeiro, o cinto da justiça e a couraça, o cinto da verdade e a couraça da justiça. Versículo 13. Tenham nos pés calçados a preparação do evangelho da paz. A sandália dos romanos, né, dos legionários, eram muito interessantes. Paulo está fazendo, usando essa analogia do soldado romano, porque aquele povo conhecia, a antiguidade conhecia, o período do Ocidente inteiro, eles conheciam quem eram os soldados romanos. Os soldados de César, eles sabiam. Então, é muito interessante esse aspecto. Eu fico pensando muitas vezes, por que eles não usavam botas? Né? Por que eles não usavam porque não existia, obviamente, uma borracha desenvolvida como nós temos nos dias de hoje. Mas, preste atenção, a tradução poderia ser, amarrem os vossos pés com as sandálias do Evangelho da Paz. Perceba que a estrutura da sandália, ela permite que o membro inferior ele fique, ele permite uma mobilidade maior. O tornozelo ele não está travado, você tem como ter mais agilidade, certo? E esses calçados dos romanos, era interessante que eles tinham travas
né, tinham, eu vi escrito pregos, mas possivelmente sejam pregos, estava escrito, né, mas seriam travas, para dar aderência, para eles subirem. Não tinha tudo ainda asfaltadinho como nós temos no dia de hoje. Eles estavam desbravando várias áreas, então eles precisavam de um calçado que se adequasse e desse firmeza para eles em todo momento, em qualquer circunstância, certo? Então aqui eles tinham esse calçado. E aí Paulo ele vai escrever, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. O que quer dizer que nós temos que estar sempre preparados, né? Firmes para lutarmos contra as forças do maligno. Então, os nossos tornozelos devem estar sempre firmados. E por que evangelho? Evangelho da paz. As boas novas da paz. O evangelho, irmãos, é o único meio, é a única forma de trazer paz entre Deus e o homem, e o homem e o homem. Não há outro meio, não há mecanismos, não há maneiras, nada que possa fazer, que possa trazer a paz. Essa paz aqui tem que estar sempre, e é interessante, novamente, trazendo uma outra reflexão, acerca dos pés, porque o Evangelho da Paz está nos nossos pés, porque são os nossos pés que nos levam aos lugares. Então nós somos guiados sempre pelos pés. Onde nós passamos, nós temos que deixar o Evangelho da Paz como marca. As pessoas têm que nos conhecer, porque aqui pisou um cristão trazendo o Evangelho da Paz. É isso que tem que estar nos nossos dias. E isso é uma forma de combate. Perceba, ele está falando acerca de armadura. Versículo 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo do romano, do soldado romano, era interessante. Ele tinha cerca de 1,50 m, 1,60 m de altura, 70 a 80 de largura. Ele era feito de madeira, tá? Toda a estrutura de madeira, as extremidades deles continham metal. Ele era forrado por um couro tratado. E antes das batalhas, eles eram umedecidos. Os escudos eram umedecidos. Por quê? Por que eles eram umedecidos? Porque os soldados rivais, eles vinham com as suas flechas, lançando os seus dardos. E na ponta dessas flechas, e tinha breu e outro elemento combustível, que era incendiado. E era lançado. Quando pegava nesse escudo, o que acontecia? Logo apagava, por causa que estava umedecido esse escudo. Interessante notar que esse dardo inflamado, ele tem duas funções. Primeiro, te machucar, e segundo, te queimar. É uma lesão gravíssima, traz um agravante a mais, pois isso que o inimigo, ele quer nos fazer, quer nos deixar marcas, quer nos deixar com marcas para a vida toda. Mas nós temos um potencial, um escudo aqui. E esse escudo é o escudo da fé, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo da fé é o escudo que coloca-nos, quando nós estamos diante do nosso inimigo, esse escudo da fé coloca Cristo à nossa frente. Cristo entre nós e o inimigo da nossa alma. Esse é o escudo da fé, aquele que nos protege. E quando o nosso Senhor está na nossa frente, diante de qualquer hoste maligna, diante de qualquer situação, nós estamos bem protegidos. Amém, irmãos? O M. Bonds, ele diz uma frase: nenhuma batalha planejada pelo mais talentoso estrategista do inferno poderá vencer a fé. É a fé que nós somos salvos mediante a fé. Pela graça nós somos salvos, mas mediante a fé, a instrumentalização, é a fé que nos permite estarmos em segurança. É a fé que é o nosso passaporte para a vida eterna. É a fé em Cristo, não é uma fé pautada em um objeto, é a fé pautada no nosso Senhor, aquele que governa todas as coisas. Então, o objeto de nossa adoração, da nossa fé, de toda a nossa confiança, onde nós nos agarramos, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. E quando nós temos esse escudo levantado, erguido, embraçado, pode estar como outra tradução, levantado, erguido, e a nossa fé, nada nem ninguém pode intentar contra os nossas vidas. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete do soldado romano, era feito de bronze,
Mas ele utiliza aqui, usem também o capacete da salvação. Porque o que o capacete vai proteger? A nossa mente. O capacete vai proteger a nossa cabeça, certo? E aqui, eu gosto muito da Confissão de Westminster, que no capítulo 18, no segundo parágrafo, ele vai falar isso aqui. A nossa certeza, a certeza da salvação, ela é fundada nas divinas promessas da salvação. Ela não é fundamentada em nada, nenhum tipo de artimanha que nós podemos desenvolver, nenhuma filosofia. Não, ela é pautada na palavra de Deus, nas promessas feitas pelo nosso Senhor, registradas aqui. Então nós temos onde ter, o nosso fundamento da nossa certeza é a palavra de Deus. E quando você coloca o capacete da salvação, embora o inimigo ele tente atacar, você está bem protegido. Meus irmãos, muitas igrejas elas não ensinam acerca da certeza da salvação. E o que acontece? Muitas pessoas, ainda que estejam dentro das igrejas, elas não conseguem ter uma identidade em Cristo, porque elas não se reconhecem, elas não sabem sobre o seu futuro. É sempre um bem me quer, mal me quer a vida delas. Aquelas folhinhas. Hoje eu sou salvo, amanhã não sou salvo. Hoje eu sou salvo, amanhã não sou salvo. Agora o cristão que entende as doutrinas da graça, que tem essa certeza fundada nas divinas promessas, contidas nas Escrituras, ele sabe de onde ele veio. Ele sabe o que era antes. Mas ele sabe que Cristo interviu na sua vida. Seus pecados foram perdoados. E agora ele sabe para onde ele irá. Aquele que começou a boa obra, ele sabe que vai cumprir. Aquele que iniciou uma obra em nossos corações e nossas vidas, transformando o nosso coração de pedra em um coração de carne, ele vai nos sustentar até o último dia. E nós estaremos com ele na glória para todo sempre. Então, é necessário você ter essa certeza de salvação. Esse capacete da salvação tem que sempre estar na sua cabeça. Você tem que usá-la. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do romano, ela tinha cerca de 60 centímetros, ela cortava dos dois lados, tá? Você percebe que é a única parte até agora mencionada que é uma arma de ataque, né? Até então só foi defesa, agora é uma arma de ataque, para ferir o inimigo. Assim como o nosso Senhor Jesus, quando ele é tentado no deserto, ele contra-ataca o maligno utilizando a palavra de Deus, a palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que nos entristecer quando nós não a lemos. Um dia sem ler a palavra de Deus, sem ler a sua Bíblia no seu quarto, ou na sua casa, ou em qualquer lugar, seja no seu trabalho, ou em qualquer lugar que você esteja, é um dia perdido, é completamente perdido. Por quê? Olha que Paulo vai escrever a Timóteo ali, nos últimos dias da sua vida. A palavra de Deus, ela serve para ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver. Nós devemos conhecê-la, para quando o inimigo nos atacar, nós temos a resposta pronta para contra-atacar. Essa palavra a palavra que é rema, é a instrução de Deus para as nossas vidas. Então, nós temos sempre que estar equipados, preparados, de prontidão com esta arma potente, a espada do Espírito, do Santo Espírito. Não me recordo se foi Calvino que diz, mas a Bíblia, ele é a biblioteca do Espírito. É aqui que contém as verdades eternas, que devem guiar as nossas vidas. Não há outro meio, nada. A história, ela pode, que você tente se pautar, tem pessoas que têm, meu livro da minha vida, é um romance escrito por fulano de tal, e a pessoa, ela dirige, estava lendo recentemente um livro que falava sobre uma comparação entre Freud e C.S. Lewis. E o Freud, ele tinha um livro, o último livro que ele leu, Um Leito de Morte, era um livro que falava acerca do diabo. Ele tinha fascínio por Satanás, por demônios. Ele tinha fascínio por esse mal. E assim, você percebe através da obra dele que foi guiada por uma rebelião, uma revolta contra aquele que ele chama de Pai Celestial. E ele dá explicações completamente humanistas a esta questão. Nós temos onde nos pautar. A palavra de Deus instrutiva e serve também para repreender o mal. Serve para nos guiar e ensinar-nos a maneira certa de viver. Versículo 18.
Nós já estamos acabando. Orem todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos lá. Orem em todo tempo. Eu tenho que orar quando? Em todo tempo. Em todo tempo. A palavra tempo aqui é kairos. Em toda oportunidade. Mas eu oro como? No Espírito. Tinha um amigo meu que ele entendia esse texto de uma maneira errada. Orar no Espírito para ele era falar em línguas. Então, às vezes eu estava no trabalho e eu via ele balbuciando algumas palavras incompreensíveis. Você percebe que uma interpretação equivocada das Escrituras leva uma pessoa a uma prática equivocada durante a sua vida. O que é, então, orar no Espírito? A oração no Espírito é uma oração motivada, dirigida e assistida pelo Espírito de Deus. É isso que é orar no Espírito, não é falar em línguas. É você ser dirigido, porque nós mesmos não sabemos como orar. Então, onde está a nossa motivação? Quem tem nos assistido? E para que nós temos orado? É isso que é orar no Espírito, em todo tempo, em toda oportunidade, em todo momento, quando for possível, quando for urgente, porque ele vai seguir com todo tipo de oração. Bom, beleza, eu tenho que orar todo o tempo, tá, eu já sei o tempo que eu tenho que orar, em todo tempo, em toda oportunidade, mas com todo tipo de oração. Ele está especificando aqui a forma como você tem que orar, é em todo tipo. E aqui ele traz duas palavrinhas, oração e súplica. A oração, as duas elas têm o mesmo significado, só que com duas intensidades diferentes. A oração, na tradução, é uma oração permanente e a oração de súplica é uma oração urgente. Então, todos os tipos, clamando, intercedendo, você tem que orar com gratidão. Tem vários tipos de oração. Você tem que orar todo o tempo e com todo tipo de oração. E para quê? E para isto, vigiem com toda perseverança. E para isso, estejam alertas. Tá? Isso que ele está dizendo. Para isso, estejam alertas. E perseverem com súplica por todos os santos. Vamos de novo. Paulo está utilizando a ilustração do soldado romano, ele não parou ainda. Ele não parou. Os legionários, quando eles iam para o combate, a fronte de batalha, os primeiros soldados, eles estão embraçando aqui o escudo, certo? Eles estão rumando. Mas o soldado que está atrás, ele não vai ficar com o escudo aqui parado também, atrás. Não tem lógica. Qual é a melhor utilização? Ele coloca em cima do soldado que está à frente, para que o dardo inflamado venha e não o atinge. Então, essa é a maneira que eles se organizavam, a tática bélica aqui, que eles se organizavam, mas perceba que interessante que Paulo está falando, nós, ainda dentro dessa ilustração, dentro dessa analogia que ele está trazendo, nós temos que estar vigiantes toda a súplica por todos os santos. Eu tenho que estar alerta por aquele que está do meu lado, porque se ele ceder, eu também estou perdido. Isso aqui ele está trazendo a ideia para a igreja. Ele está fazendo que nós temos que interceder e orar um pelos outros. Quando, Caio? Em todo tempo. De que forma? Todo tipo de oração e súplica. Então isso aqui é algo desafiador para nós. Orar por todos os nossos irmãos. Eu não quero perguntar para te envergonhar, mas qual foi a última vez que você tirou um momento do seu dia para orar pela sua igreja? Por membros específicos. No momento do dia, preciso orar. Preciso orar por esse irmão. Isso aqui é uma chamada de atenção. Lutero vai falar o seguinte: a oração é o forte muro e fortaleza da igreja. Perceba, essa grande fortaleza, formada por indivíduos, por soldados de Cristo. É a arma do bom cristão, é a oração, é a Cinderela da igreja, como Leonardo Ravenhill disse. É aquela que ninguém quer. Aquela que está escondida, é a gata borralheira. A oração, ela não enaltece o conhecimento. A oração, ela não enaltece a boa pessoa que sou. A oração, na verdade, me humilha. A oração, quando a igreja está reunida para orar, elas estão dizendo em uniformidade, em conjunto, dizendo assim: nós todos não temos para onde recorrer, nós só temos o Senhor. Por favor, ouça-nos, Senhor. Nós não temos para onde ir. A oração em conjunto, a intercessão, isso aqui tem que fazer parte da nossa igreja. Tem que fazer parte da nossa vida de igreja e nosso dia a dia, como membros saudáveis. Os dois últimos versículos, Paulo ele vai analisar o seu contexto agora. Ele vai se virar talvez para a sua prisão, talvez para a sua cela, né? Nós não sabemos ao certo onde ele estava preso. É certo em Roma, mas não sabe se uma casa que foi alugada para ele permanecer preso ou de fato numa prisão romana.
Ele vai falar o seguinte: e orem também por mim. Agora ele está pedindo oração. O apóstolo, ele pede para que as pessoas orem pelos outros, mas, esquece de mim não, pô. Orem por mim. Mas orem para quê? Pensando em si mesmo? Não. Paulo, ele é fantástico. Não abrir da minha boca. Quando eu for falar algo, me seja dada a palavra, a mensagem, o discurso. A palavra aqui é o Logos. Me dê a palavra. Me dê aqui a mensagem que vem do alto. Para quê? Para que com ousadia é o quê? É coragem diante do perigo. Para que com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Ele não está pedindo então para si. Ele está pedindo para que esse mistério, qual é o mistério? O que é mistério? Mistério é um segredo que foi revelado. Mistério é segredo que foi revelado. Outrora era um segredo, agora foi revelado o mistério do Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas de salvação, as boas novas de graça, as boas novas de Cristo Jesus. Então, para que com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Então eu queria que as pessoas conhecessem, no momento oportuno, quando eu fosse abrir a boca, as pessoas viessem a conhecer esse Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Sou embaixador em cadeias. A palavra embaixador, ela quer dizer um representante legal de um reino que está em outro lugar, que está em outro país, em uma outra região. Então ele está falando pelo qual eu sou o embaixador. Só que ele está em cadeias, ele está preso. Embaixador em cadeias. Geralmente, na antiguidade, estar preso era motivo de vergonha, mas ele está encarcerado por conta de Cristo Jesus, pelo amor ao Evangelho. Então, por isso, ele não tem vergonha. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo meu nome, assim diz o Senhor. Ele está contente de poder sofrer pelo Evangelho. Isso é maravilhoso. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar. E para, como me cumpre fazer. É interessante, no finalzinho da carta aos Filipenses, no capítulo 4, ainda dentro, possivelmente da mesma prisão, Paulo ele vai mandar os cumprimentos aos Filipenses, a saudação final, né? Ele está se despedindo, e ele fala assim, e tem algumas, eu estou mandando saudações dos irmãos que estão aqui comigo, e também por todos aqueles da casa de César. Isso para mim é fantástico, porque ele está falando o seguinte, tem uns irmãos aqui comigo que estão mandando saudação, mas tem uns também aqui que eles servem, possivelmente da guarda pretoriana, possivelmente soldados, administradores, possivelmente pessoas envolvidas com o império, possivelmente oficiais, que eu preguei o Evangelho. Eles estão mandando saudações também. O império tentou deter Paulo, só que levou ele para o lugar, só que o Paulo está vestido com a armadura de Deus. E aí ele chega lá e ele destrói por dentro do império. Ele começa a pregar, ele arrebenta com as defesas do poderoso império romano, porque ele começa a pregar de dentro. Por isso que o Ocidente ele é fundamentado no Evangelho, melhor dizendo, no cristianismo. São os fundamentos lançados do Ocidente está no cristianismo, porque os primeiros cristãos eles vestiram a armadura de Deus, e eles estavam preparados para isso. Mas Paulo está enviando uma carta para uma igreja que está bem fundamentada, depois de 10 anos, desde a sua fundação. Ele está chamando a atenção para eles não ficarem acomodados. Ele fala, olha, presta atenção, nós temos uma batalha, nós estamos em guerra. Isso tem que estar também em evidência na igreja contemporânea nos dias de hoje. Eu gostaria de trazer duas aplicações somente. E são os tópicos da mensagem, né? O membro saudável agrega a vida da comunidade. Por que ele agrega a vida à comunidade? Ele agrega a vida à comunidade, pois ele entende que os cristãos são como soldados, e por isso precisam estar juntos e lutar juntos as batalhas que se levantam. Essa ideia tem que ficar impregnada na nossa vida. Nós temos que agregar vida à nossa comunidade. E aí não está como igreja, instituição, comunidade, está falando aos cristãos. A nós aqui como pedras vivas, como pessoas, como indivíduos. Agregar vida. Porque eu entendo que a pessoa que está ao seu lado e a pessoa que está à sua frente, ela é um soldado, assim como você. Ela está na mesma batalha. Ela está enfrentando muitas tribulações, talvez tribulações até maiores que você enfrenta. As lutas delas são constantes. E por isso você tem que agregar vida a essa pessoa. Você tem que entender que esse soldado que está ao seu lado, o soldado quando ele entra na guerra, ele não ora somente por ele mesmo, né? Ele tem que orar pelo outro. Então, ele ora por esse soldado, para permanecer firme, para a igreja avançar, para o reino de Deus
destruir todas as obras malignas ao nosso redor. É assim. E a outra aplicação é acerca da oração. O membro saudável, ele ora pela sua igreja, mas por que ele ora pela sua igreja? Porque ele compreende que a oração não é somente a preparação para a batalha. Ele não entende que a oração é a preparação para a batalha. Ela é a batalha. A oração é a batalha. Acho que eu queria voltar aqui. Acho que eu não li um dos textos aí, mas o texto não quer voltar também. Não tem problema. Eu gostaria de orar, irmãos. Ah, voltou. Só um minutinho. A frase do Arthur Pink, eu não poderia deixar de falar. A oração particular é a única coisa acima de todas as demais que Satanás busca impedir. Pois ele bem sabe que se ele puder ser bem sucedido nesse ponto, o cristão falhará em todos os outros. Irmãos, nós temos algumas recomendações dessa carta, algumas instruções, mas aquilo que eu gostaria que você gravasse, vistam-se com toda a armadura de Deus. Esse é o imperativo para as nossas vidas e para o momento de agora. Por favor, curve sua fronte, vamos orar. Pai Celestial, obrigado pela sua palavra, obrigado, Senhor Deus, por esse momento de culto. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, pois o Senhor nos deu meios para vencermos as nossas batalhas. Nós sabemos que a vida cristã não é fácil, mas nós necessitamos da sua ajuda. Por favor, nos ajude, Senhor Deus, a cumprir essa grande missão e fazermos parte dessa grande comissão que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus. Amém.